Oi, gente, e aí? Então, hoje nós vamos falar desse assunto, que é um assunto tão comum socialmente falando, que tantas pessoas estão casadas, tantas pessoas casarão, tantas pessoas deixaram de casar, enfim, uma série de conjugações sociais sobre essa coisa chamada casamento. Eu sempre gosto de fazer um contexto histórico dos assuntos para talvez marcar aonde começa a repetição. Porque os neuróticos repetem, repetem, repetem. E tem questões civilizatórias que nos colocam em repetição, né? Vamos ver sobre o casamento. O casamento, ele é datado já mais de 2.300 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2025, então a gente está falando aí de mais de 4.000 anos de casamento na civilização. Quem aguentaria 4.000 anos de casamento? Os humanos. Nós somos uma máquina de aguentar tudo, né? Nós somos. Então o casamento começa na história civilizatória, vai andando, e quando ele começa a andar, ele jamais foi constituído de amor. Não. A história do casamento começa a partir da união de uma fortuna com outra fortuna. Claro que a moral dizia que era uma fortuna feminina com uma fortuna masculina, porque, né, João e Maria casam-se. É claro que desde lá Joões gostariam de outros Joãos, Marias gostariam de outras Marias, mas a moral sempre disse que existia algo que precedia a nós todos, que era o certo. Então, João casava-se com Maria para quê? Por qual finalidade? Para a união do dinheiro, ok? Juntava-se as famílias adequadas, ideais, com os dinheiros ideais e fazia-se um contrato entre as famílias. Qual era o papel da mulher? Casar. Não vinha ao caso ali qual era o papel, o que ela queria, o que ela não queria. Não existia nada sob o ponto de vista de afetos, ok? Vai passando a civilização, as famílias vão se juntando, vão juntando seus dinheiros, tá? Quando é que começa a entrar um traço de afetividade dentro desta instituição? Quando nós começamos a nos civilizarmos e a ética, que é diferente da moral, a ética começa a compor as escolhas, os pensamentos, a subjetividade ter um pouco de espaço e principalmente a entrada da mulher enquanto um sujeito pensante e falante vai movimentando o lugar dos casamentos, ok? Inclusive até 1870, 1880 no Brasil, enquanto éramos monarquia e a igreja e o Estado eram uma coisa só, os CEOs ficavam lá trocando entre eles, como sempre, o Estado e a igreja tinham a sua onipotência sobre como as coisas deveriam ser, então o casamento tinha que ser na igreja, toda aquela, né, como vocês quiserem chamar aí, a igreja. Então, proclamada a República, ordem e progresso não tem visto muito, mas enfim, né? Vamos andando na ordem e o progresso tá lá na bandeira. Proclama-se o casamento civil, aonde se pode escolher, né? Foi dito, não precisa mais ser só lá na igreja, se vocês querem casar só no papel, lá no cartório, pode ir, tudo certo. E vamos entrar aqui no jogo do que a moral diz sobre isso, né? Que a moral sempre tem um certo para marcar, com seu dedinho em riste ou apontando. Enfim, então começa esse movimento, né, do casamento mudar para um lugar afetivo, né? O que casa perfeitamente dentro desse lugar de casamento? A falta. Somos sujeitos de falta.
Nós nascemos a partir de um outro, nós nascemos sob o olhar do outro e numa fração de muito pouco tempo da nossa vida, nós somos completos. Tem nesse vídeo que eu já falei aqui sobre a constituição do sujeito e o sofrimento ser algo não opcional, onde a gente tem uma primeira experiência de despedaçamento narcísico. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre narcisismo aqui, do ponto de vista da psicanálise, então quem estiver escutando, esquece essa coisa narcisista que está por todos os lugares, né, sendo vendido em questionários de Google, mas um despedaçamento da constituição do sujeito, que é quando ele faz a falta e estrutura ele como alguém despedaçado, incompleto, que precisa do outro. Porque a gente perde a nossa mamãe e daí a gente fica sozinho e a gente precisa sobreviver à falta. E aonde existe a falta, instala-se a angústia. E a gente odeia a angústia. A gente odeia a angústia. O Lacan fala que a angústia é a mãe ou pai, isso eu não me lembro, de todos os afetos, porque não mente. Só que tem uma coisa muito interessante que a angústia, como combustível, como seta, como indicativo, como direção, produz, que é o desejo. Desejo. Nós somos seres desejantes. Então, quando a gente vê um outro, pode ser que ele tenha tudo para me dar. Pode ser. Inclusive, em geral, sempre em geral, jamais numa situação totalitária, jamais numa situação que não veja que isso tem exceções, né? Inclusive, quando a gente vê o outro, em geral, há uma embriaguez do desejo, há uma embriaguez da falta, há uma embriaguez que totaliza o corpo, onde eu encontro um outro, igual aquele tempo lá da mamãe. Da mamãe. Eu e ele somos um só. Ele é perfeito, eu sou perfeita, a gente se dá muito bem. Tem umas coisas que eu vi, mas eu agora não tô vendo nada, ninguém vai poder me mostrar nada e a gente se embriaga num delírio desejante, narcísico, que existe um outro que é igual a mim. O meu ideal. Aquele ideal para tentar tamponar aquela minha falta lá de trás que eu vivo sem aguentar, que a angústia volta em mim, que a angústia me pega. Achei. E ali a gente pensa que se completa, ali a gente pensa que esse é o cara, essa é a mulher, fechou todas, a gente vai fazer um grande casamento, teremos filhinhos e seremos felizes para sempre. Mas o bom é o seguinte, nós somos tão incompletos que nem para ser infelizes para sempre a gente consegue, muito menos felizes para sempre, né? Então a vida começa a andar, né? A vida começa a andar, a gente começa a produzir sonhos, né? Não necessariamente para serem realizados, porque sonho há controvérsias, né? Planejamentos, intenção de progresso daquela união ali que começa, porque não vamos deixar de lembrar que desde lá a nossa Constituição, o dinheiro é sempre muito importante, né? A gente junta um que tem dinheiro, outro que tem dinheiro ali, e a gente vai fazendo os nossos discursos. Eu encontro um super CEO e eu sou uma super CEO, e daí eu me caso com aquele CEO e nós fazemos muito mais dinheiro e nós produzimos grandes ideias e grandes potenciais e casas e terrenos e tudo isso. Ou o místico encontra outro místico e eles vão dançar na floresta, vender sanduíche na praia, felizes para sempre, fumando maconha. Ou os corredores vão se juntar, ou os professores, ou os militantes, ou os fanáticos políticos ou religiosos, tanto faz, né? E a gente encontra um despedaçado que é quase igual a nós. Quase. Porque ninguém é igual a nós. Igual a nós.
Só nós. Só que a gente nem sabe direito quem a gente é, tá? Vamos só falar sobre isso aí. Então a gente vai indo naquele lugar ali, só que aquele outro, despedaçado como nós, vai se desmanchando, vai se desintegrando, porque ele não é suficientemente bom. Eu queria que ele fosse, então eu começo a querer que ele mude. Porque se ele fosse como eu gostaria que ele fosse, a nossa relação seria como eu gostaria ou imaginei que fosse, mas ele não é. E sabe quem não é também? Você. Não é também. A gente acaba achando que é grande coisa e começa a achar que o problema é o outro. Não, eu não sou perfeita, mas olha o que ele faz. E a gente começa a encher a paciência do outro. E a gente começa a encher a paciência do outro porque a gente não se enxerga, não se coloca num lugar de merdinha que a gente é no mundo. Tem 8 bilhões de pessoas. E a pessoa acha que o outro tem que ser do jeito que é a pessoa é. Entre 8 bilhões de pessoas. E ela começa a incomodar. Só que daí lembra que a gente se juntou, a gente comprou, a gente se manejou aqui dentro disso aqui, né? E daí a gente fez filho. Daí a gente começa. Vamos fazer um parênteses aqui, tá? Vamos fazer um parênteses que esse é um traço social, quase que se houvesse natureza no ser humano, seria da natureza do ser humano responsabilizar os filhos e dizer: eu não me separo por causa dos meus filhos. Olha só, casamento necessita de apostas. Se você vai ficar no seu casamentinho, bom ou ruim, os seus filhos não tem nada a ver com isso. Porque senão eles chegam lá na clínica, lá na minha clínica, na clínica dos meus ímpares, sem saber o que aconteceu com a vidinha deles. Por que eles são tão culpados? Por que eles sofrem tanto? Além da falta, que eles são constituídos igualmente. Porque papai e mamãe culparam os filhinhos. Eles precisavam ficar juntos naquela porcaria de casamento por causa dos filhinhos. Então, vamos respeitar, né? Vamos respeitar os filhos, não vamos atribuir aos filhos as nossas não escolhas. Então, a gente fica ali. Sabe por que a gente fica ali? Sabe por que a gente fica ali? Porque a gente não quer bancar a nossa falta. A gente não quer bancar a nossa falta. É insuportável a angústia da falta. É insuportável se sentir angustiado e pensar que eu não deveria ter feito isso. Aí o que a gente faz? A gente maneja uma saída. A gente tenta achar um outro ideal. Trocando pneu com o carro andando, sabe? Vai trocando pneu com o carro andando. Eu dou um jeito, eu acho um outro ideal aqui, e esse ideal tá legal pra mim, e esse ideal me entrega outras coisas, eu boto um amante pra dentro, o outro bota um amante pra dentro, e a gente vai manejando, e eu até fico mais feliz, porque daí eu tenho mais paciência com aquilo lá que ele não muda, porque ele que tem que mudar, eu não. Eu sou narcisicamente despedaçado, né, o meu narcisismo que constitui a todos, ok? Constitui a todos, é esfacelado. Então, o meu narcisismo despedaçado, o meu ego, que é tudo a mesma coisa, tá? O ego andando, esfacelado, cheio de discurso, alienado de si mesmo, dizendo eu sou assim, sempre fui assim, eu sou assim, se ele fosse, se o outro fosse. E o ego, ele não tem nada a ver com isso, porque ele tá ali de boa. Ele tá só tentando fazer a dele, né? Aí a gente começa a achar subterfúgios para empurrar, porque pra gente se bancar, pra gente bancar o nosso desejo, e o desejo não é desejo sexual, desejo de comida, não é isso. Desejo é o que eu quero, o que eu quero pra mim. Tem aqueles que não estão casados e que estão bancando a mesma coisa que nós, os casados. Que é, eu não vou botar alguém aqui dentro da minha vida porque eu não quero, porque eu banco a minha falta.
tá no mesmo nível, o que não tá casado e o que tá casado. Só que o casado, ele precisa se despedaçar demais para abrir mão das coisas que ele já tem. Ele precisa se despedaçar demais e se desfazer demais de muita coisa as quais ele não quer. Ai, será que isso é covardia? Cada um vai dar o seu nome. Cada um vai dar o seu nome. Mas o que a gente pode dizer é que para casados e para solteiros, a ideia é sempre a mesma. Que a gente precisa bancar alguma coisa nessa vida. E não é sobre largar o não ideal pelo ideal que não é ideal, o amante. Ou coisa que tem achado, tá? O amante pode ser uma pessoa, o amante pode ser um jogo, o amante pode ser um fetiche, o amante pode ser qualquer coisa que tu possa botar no lugar de tamponar a falta que o casamento te dá, né? Festa, gente que faz muita festa, só vai em festa, só vai em festa, só vai em festa, não se haver com a verdade do casamento. Tô falando esse exemplo da festa, mas não necessariamente da festa, né? Qualquer coisa que se consiga distanciar da verdade do casamento, da verdade daquilo ali. Então, casamento é um empreendimento que exige perda, divórcio também, litígio também. E bancar ficar num casamento porque não quer perder a casa da praia, não quer perder o porta-retrato, não quer perder o título do marido ou da esposa. Ai, sou casado com XPTO não sei da onde. Ok, mas a grande história é que a gente precisa saber o que afinal a gente está bancando. Porque assim a gente começa a ocupar um lugar de verdade. Que seja pela minha miséria, eu tô por dinheiro, que seja pela minha miséria, eu tô pelo corpo, que seja pela qualquer miséria que nos constitua, mas que nos banque, que nos aposte, que nos nomeie e que diga, eu estou com esta criatura, porque eu não quero deixar esta criatura. Eu estou com essa criatura e tenho amantes porque eu quero, porque eu escolho. Isso parece uma coisa tão simples, né? Mas olha, tem tanta gente sofrendo por não querer se bancar, por achar que é só fotografar e registrar e aquilo vai conseguir produzir alguma coisa nova. E tem uma coisa que é o seguinte, quando a gente faz análise, não terapia, análise. Análise é justamente, é pra gente evoluir, porque evoluir até câncer evolui. Quando a gente faz uma análise, é pra gente conseguir encontrar a merdinha que eu sou pra parar de encher o saco dos outros. E se eu achar que este merdinha que eu estou não me serve, porque eu mereço merda melhor, já tá de bom tamanho. Não adianta chegar numa análise e achar que agora vai resolver meu casamento. E chegar lá e é o casamento, é o casamento. Sabe-se lá que buraco que você tem, que esta criatura, em algum tempo dessa vida, tamponou. Tamponou. Supostamente. Eu tinha um buracão enorme de dor e de falta e de narcisismo esfacelado, minha constituição toda ferrada, e ele chegou e completou. Ninguém nunca completa ninguém. Ok? Então talvez o casamento que você está seja bem interessante, você é que está se achando demais. Talvez a pessoa com quem você está seja até bem legal. E assim que ela virar a esquina, depois que ela for embora, você vai ver. Aí talvez seja tarde. E a história aqui é o seguinte, se um dia esta criatura pareceu ser alguém que fazia sentido, talvez ela ainda faça. Faça.
Se enxergue, se trate antes de fazer besteiras. Tá bem? Tchau, tchau.